esse bate-papo aqui justamente para o pessoal depois no YouTube poder assistir, né? A gente bota ali no grupo da igreja, poder assistir e consumir também desse conteúdo que a gente está conversando aqui, tá? Então vamos lá, então. Então, para quem é novo aí no grupo, quem veio poucas vezes, a gente sempre começa com um resumo de alguma pregação que teve no fim de semana. E a partir dessa pregação a gente puxa algum assunto e a gente começa a debater aqui e conversar um pouco sobre isso. Hoje nós temos a presença do Leandro também, acho que a irmã da Érica também está aí com a gente. E a Bi também, o Elias, que estão geralmente agora estão participando bastante com a gente, o Wesley. E o Wesley. Pode ser que seja o Wesley ou o André. Então, a gente não sabe, ou pode ser os dois. Sou eu, nunca é o Wesley, sempre sou eu. Mas o Wesley geralmente está ali perto dela, né? Tá, então vamos lá, então. Então, eu peguei a pregação de sábado, tá? Que foi a pregação do Felipe. Então, para quem não assistiu também, a pregação sempre também tem no YouTube, né? A pregação de sábado, então, ele usou o texto de João 14, do 1 ao 11, que é aquele texto clássico da música da Heloísa Souza, que é aquele não se turbe o vosso coração, creio em Deus também. E é justamente o versículo ali que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é essa mesma continuação, né? E aí o Lipe começou falando, o resumo é bem rapidinho, tá, gente? O Lipe começou falando que Jesus é Deus e ao mesmo tempo ele é o caminho que nos leva a Deus. E aí ele trouxe a ideia do Afeganistão, né? Que a gente tem visto que tem acontecido lá, né? O pessoal conseguiu mostrar um vídeo ali sobre o desespero daquelas pessoas que estão tentando escapar de lá. E isso porque tem um grupo extremista lá dentro, e esse grupo oprime a população e usa a religião deles, ou um extremismo da própria religião deles, para fazer coisas terríveis. Então, eles são radicais e usam a religião como uma base desse radicalismo. Né? E aí o Lipp trouxe uma reflexão, o que é religião? Então, se a gente for pegar, né, ele até citou que uma vez uma pessoa da igreja falou que o Despertar não tinha uma religião, mas isso não é verdade. Tipo, a igreja, a nossa igreja, a nossa religião é Cristo, né? É o cristianismo. Então, a palavra religião, ela vem de um original que tem essa tradução de religar a Deus. Então, a religião é algo que vai te religar a Deus, tá? E aí ele perguntou qual Deus a religião acredita, então qual é a sua religião e qual Deus que ela acredita. E muitas vezes a gente acha que serve a um Deus e a gente pode estar servindo a outro Deus, como ao dinheiro, né? A Bíblia fala que, né, também é um Deus que existe, né? Então, imagina que então se a religião é um religar, então quem é que nos religa a Deus? Ou o que é que nos religa a Deus? A divindade, né? No nosso caso, é Jesus. Jesus nos religa a Deus, né? Se a gente for pegar outras religiões, eu não tenho muita base, mas eu posso dizer que tem religiões que vai dizer que Maomé religou a Deus, tem religiões que vão dizer que, sei lá, Allan Kardec foi a pessoa que fez o religamento ou que deu as orientações. Então, sempre as religiões vão ter algum ponto, ou algum livro, alguma coisa que monta esse religamento, né? E no nosso caso, Jesus que fez essa religação, né? Talvez eu acho que no cristianismo isso seja mais forte, tá? Do que outras religiões que só seguem padrões, né? E aí, tá que eu tô lendo aqui minha anotação. Então, se a gente tem uma religação a Deus, então como a gente acessa Deus, né? Então, o Lipp trouxe essa ideia para a gente refletir um pouco, né, sobre esse relacionamento que a gente cria com Deus. E depois ele falou que a gente precisa dessa verdade, a gente precisa entender, então, o que Jesus fez, e a gente precisa buscar ele, que é aquele que faz essa nossa ligação a Deus. E ele acabou com uma questão que seria o que a gente, né, essas pessoas estão fazendo um ato extremismo em nome da fé deles, mas o que a gente tem feito, que atos a gente tem feito através da nossa fé, em nome da nossa fé. Então, essa foi a pregação dele. E aí, eu lancei ali no grupo do Whats uma questão que era o que Jesus fez na cruz.
como é que eu relaciono isso, tá? Com o tema que eu propus ali. Então, na verdade, o Lippe falou que a gente teve um ato de religar, ou seja, nós estamos afastados da divindade de Deus e algo fez com que a gente voltasse ou que essa conexão fosse feita de novo, né? Para quem, em termos tecnológicos, alguém botou a senha para a gente conectar de novo com Deus. E aí, e esse ato de religar no nossa fé, no nosso cristianismo, foi a morte de Jesus. Então, essa morte fez com que a gente religasse a Deus, ou abrisse o caminho para que isso acontecesse. Então, foi por isso que eu trouxe essa pergunta, né? O que Jesus fez na cruz? Então, se a gente for resumir, ou pensar, ou discutir, o que foi o ato de Jesus na cruz, né? O Douglas mandou aqui, vou mandar que ele está numa conferência. E para justamente a gente entender o que aconteceu e como é que foi esse ato de religamento. Tá? Eu vou começar a falar um pouco, depois aí já vou abrir para o pessoal falar um pouco mais. Então, na verdade, uma das coisas, assim, bem marcantes na minha fé, tá? Foi uma coisa bem idiota, assim, uma coisa bem simples, né? Eu estava indo para a escola um dia de moto, e aí eu no meio do caminho, eu perguntei assim, eu fiz esse questionamento para mim. Por que Jesus morreu na cruz? Isso eu já estava, tipo assim, indo na igreja há uns 6, 7 anos, há um tempão, né? Mas eu nunca tinha me perguntado, eu entendi a história, eu sabia o que tinha acontecido, mas o porquê disso, sabe? Por que Jesus teve que morrer por mim? Ou qual é o problema que tem nisso para que uma pessoa precise sacrificar por mim, sabe? Então, eu me fiz essa pergunta um dia. E parece uma pergunta meio boba, mas eu acho que muita gente na igreja tem essa dificuldade de entender realmente qual era o problema e o que esse ato de Jesus resolveu, né? Ó, o Roberto está entrando ali também. Então, vamos começar. Eu acho que o bom de a gente começar é qual é o problema que a gente tem, tá? Então, o nosso problema é que existiu um jardim do Éden, existiu um lugar onde o homem foi criado e teve um contato com Deus. Isso na visão que vocês tiverem, assim, porque pode ser que isso foi uma coisa meio que aconteceu, assim, no mundo, ou pode ir para um lado espiritual, assim, que realmente Adão estava num outro lugar, é assim que eu acredito, mas tem várias visões. E aí um dia, né, aconteceu um problema que Adão e Eva, eles pecaram, eles escolheram algo que não deveria ter sido feito. Tá? Então, comeram do fruto lá e isso gerou um problema. Qual foi o problema disso? Então, a Bíblia vai falar para a gente que o salário do pecado, ou seja, a consequência de um pecado, ela é a morte. Ou seja, então, quem peca merece a morte. Né? É aquilo, é a coisa que está relacionada diretamente. Então, a partir daquele momento, todos os que pecavam mereciam a morte. Né? E a gente pode, eu acho que é um ponto também discutir o que é essa morte. Porque eu pequei semana passada e eu não morri. Tipo assim, o que é essa morte que a gente... Eu acho que é um bom ponto para a gente começar. Então, eu gostaria de que, né, quem quiser falar um pouco, o que vocês acham que é essa morte que a Bíblia fala, tá? Vou botar o versículo até aqui pra gente. E a gente pode abrir o papo nisso aí. Vou lançar a pergunta, já que ninguém se prontificou, né? Que é uma pergunta não muito fácil. Então, meu caro Elias, o que para você é a morte que a Bíblia se refere? Ou quais são as mortes, né? Pode ter mais de um. Cara, biblicamente falando, assim, morte
é a ausência de vida, ok? Então, quem estava morto por alguma coisa e ressuscitou, ele precisa passar por um processo, né? Então, morto é morto mesmo. Não tem vida, não tem fôlego de vida algum sobre essa pessoa. Jesus Cristo, o que ele faz é dar a possibilidade do que nós sejamos salvos, né? Através por intermédio daquilo que ele fez na cruz. Então, por isso que a salvação em Jesus ela está contida sobre o ato que Jesus fez, e não por um sacrifício que eu faço diariamente em ler as escrituras, em orar e tal. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu amo, eu reconheci nesse Redentor, nesse Salvador, a necessidade que eu tenho de me tornar cada vez mais parecido com ele. Há uma impossibilidade lógica de ser igual a Jesus, né? Mas há a tentativa diária de se tornar cada vez mais parecido com ele. A gente resolve um problema, né, sobre a morte, Romanos 5,12, não sei se alguém recorda, mas ele é um problema lá de Adão, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, a partir do momento em que o segundo Adão, Jesus Cristo, né, ele vem e resolve o problema do primeiro Adão, a gente chama isso dentro da teologia de tipo e antítipo, se alguém quiser pesquisar em algum momento. Tipo e antítipo que nada mais é do que aquela representação que existe no Velho Testamento sendo respondida de uma forma gloriosa por Jesus no Novo Testamento. Então, no pecado em que Adão pecou e causando a corrupção no mundo, ou seja, tornando todos pecadores e pecadores para uma morte espiritual, Jesus vem e resolve esse problema na cruz. Então, algumas pessoas até dizem, né, que existem duas salvações na Bíblia, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. E não, ela sempre foi por intermédio da graça, né? Acontece que com o advento de Jesus tendo sido sacrificado na cruz, Deus olha para nós agora com uma lupa de sangue, em que essa lupa agora ela está preenchida com o sangue de Cristo. Então, a ira dele, né? Então, até as pessoas fazem separação de que no Velho Testamento, simplesmente as pessoas, porque pecavam, de repente eram consumidas por um fogo ou eram mortas por Deus, né? Ou em guerras, ou em qualquer tipo de atrocidade, ou até mesmo por uma palavra de algum profeta, alguma questão assim, elas acabavam sendo mortas, né? Até por suas próprias atitudes de entrar em determinado local sem prestar um culto, né? Sem fazer uma cerimônia antes disso. E Jesus vem e tira isso de lei, ou seja, ele tira o rigor que existia sobre essas coisas e ele coloca o seu próprio sangue. Então, por que o evangelho é algo que é totalmente averso às pessoas? Porque elas não entendem que a única religião que dá algo de graça é o cristianismo, sem cobrar nada em troca. Tá? Repito, né, nós fazemos por quê? Por que nós vamos ao culto? Por que nós nos relacionamos? Por que nós vivemos em comunidade, sempre se aperfeiçoando, sempre se colocando à disposição a servir os outros? Porque é por aquilo que Cristo fez por nós. Então, hoje eu entendo a mensagem de Cristo, e agora, um texto de Efésios 2, 1, acho bem interessante a gente ler até. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Efésios 2, 1. E Efésios 2, 5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Então, é por intermédio daquilo que Cristo fez na cruz. Não é por algo que eu faço aqui nessa vida, não é uma mandinga, não é uma magia forte, não é um dízimo, não é um dinheiro que eu vou depositar na mão ou na igreja de alguém que vai me tornar apto à salvação. É tudo por aquilo que Cristo fez na cruz. Então, responde, né, de certa forma, e claro que existem diversas respostas para isso, mas a resposta mais teológica, digamos assim, mais bíblica a respeito, é sobre que Cristo, né, dá a sua vida em nosso favor, mesmo nós não a merecendo, mesmo nós não tendo como hoje substituir aquilo, ou fazer algo, né, que substitua aquilo que Cristo fez na cruz. Então, eu entendo dessa maneira. Lógico, a minha mente ela vai funcionar um pouquinho mais teológica nesse momento, mas se aplica dessa maneira para mim, e os conceitos na minha vida, eles são muito fortes, né? Então, eu preciso ter conceitos bem firmados para poder entender a minha fé, até o ponto de que eu possa levar a minha fé ao conhecimento dos outros. Acho que é isso. Então, tipo, vou dar uma resumida. Basicamente, resume porque senão fica a gente tem um problema que é a morte.
Esse é um problema. E todos os seres humanos, né, o Elias falou ali, né, que a partir de Adão, todo mundo tem esse mesmo problema, né, como se fosse uma doença, sei lá, congênita, uma doença que passa, assim, de um pai para filho, né, o pecado, ele passa de um para os outros, não que passe, assim, né, como uma Não doença, hereditário, né? não é hereditário, né, Não vamos vou deixar dizer bem hereditário, claro, não. mas todos estão sujeitos ao pecado a partir de Adão, vamos dizer assim. E aí, então, entenda o seguinte, se existe uma morte, se existe uma consequência de morte, tem que, obrigatoriamente, alguém tem que morrer, tá? Então, se a gente for olhar para o Velho Testamento, há toda uma ritualística de sacrifício que acontece justamente para tentar amenizar um pouco isso. Então, as pessoas pecavam, iam lá com os animais lá e sacrificavam o animal, ou seja, aquela vida estava sendo dada em favor daquele pecado, daquele problema que foi criado, né? E aí, e aí quando Jesus vem ele morre, ele paga esse preço da morte, ou seja, nós merecemos a morte, porém, pelo que as coisas erradas que a gente faz, porém, Cristo paga esse pecado, paga esse preço, entendeu? É como se pagasse mesmo, imagina assim, né? A gente tem uma dívida e ele foi lá e pagou essa dívida, né? Uma coisa bem louca do Evangelho, né? A Bíblia mesmo vai falar que o Evangelho ele é visto como uma coisa louca aos olhos do mundo. Que fala em 1 Pedro, e eu acho muito curioso esse versículo que fala em 1 Pedro 1:20, que diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, aqui o plano de Deus para nos salvar já estava pronto antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha tamanho amor por nós que já tinha o plano preparado, né, para aquilo que viria a acontecer. Então entendam isso. Sempre que vocês pensarem naquilo que Jesus fez, entendam como se ele pagou as nossas dívidas, ele pagou os nossos pecados. E como a gente pode afirmar isso? E eu acho que é uma coisa pertinente de ser falado também. Como a gente pode afirmar que o que Jesus fez, foi consumado, deu certo, e por ele a gente tem esse caminho? Eu gosto de falar, eu acho que até falei aqui num dos primeiros conversas que a gente teve aqui, que uma das coisas mais incríveis que tem na história de Jesus, e é uma coisa que talvez o pessoal não fale tanto, mas é a ressurreição. Por que Jesus ressuscitou? E por que isso é tão potente assim? Porque olha só, vamos pensar numa lógica, que é o seguinte: se eu peco, eu mereço a morte. Então, eu mereço morrer. Então tá. E se eu não pecar? O que acontece? Se eu não peco, pela lógica aqui, eu não mereço a morte. Eu não mereço morrer. Então, o que Jesus fez e por que a gente pode afirmar que Jesus não teve pecados? Né? Nenhum. Por quê? Ao momento que ele tivesse um pecado, ele já merecia a morte. Ele já estava sobre a mesma condenação que nós estávamos, né? E ao momento que Jesus não peca nenhuma vez, ele não merece a morte. Ele cumpre aquilo que a lei argumentava, e ele ressuscita. E o ato da ressurreição, isso eu escutei uma vez, eu achei muito interessante. O ato da ressurreição, ele é uma prova do que Jesus fez. Ou seja, Jesus, ele venceu a morte, né? O pessoal gosta de falar muito. Ele venceu a morte. Eu ouvi uma ilustração muito legal. É como se a morte fosse uma parede, uma porta fechada, e Jesus, ele através do sacrifício dele, ele abre a porta. E através dele, a gente pode entrar por essa porta junto, né? E até, Elias, uma vez a gente até falava isso, né? Que essa porta ela tem o tamanho exatamente de Jesus, né? É o tamanho certinho. Então, a gente tem que
e é cada vez melhorando para que a gente possa. Não é uma glória, não é um mérito nisso, não há mérito nisso, mas a gente andando com Jesus atrás dele, cada vez a gente vai ficando mais parecido com ele, né? Então, basicamente isso, eu gosto muito do assunto ressurreição justamente por causa disso. Ele é uma comprovação daquilo que Jesus fez pela gente, né? Que aquilo deu certo. O pessoal tá aberto aí, quem quiser trocar bater mais papo aí, o que acha sobre isso. Deixa eu pegar que eu anotei mais umas coisinhas aqui. Vou falar, então. Não sei se tá saindo, ó. Boa. Eu fiquei Tá. esperando, né? Tem uns dois aqui que eu não consigo ver, acho que é a Roberta e mais alguém, né? Eu fiquei esperando, vai que eu me atravesso. Eu acredito que o que acaba deixando tão complexo, acho que o processo de tudo que o próprio Deus fez por nós, né? E quando a gente começa a falar, né? Tanto Elias ali, o Gabi falando, eu vejo que as gurias são novas aqui, né? A Érica, a irmã dela, né? Muito prazer, acho que eu nem conhecia ela, né? A Jéssica também, a Roberta, né? A gente tem uma galera aqui, alguém mais chegou, né? Que tem chegado novo, assim, na fé, né? E eu acredito que a dificuldade que a gente tem nesse início do processo, assim, de entender a Cristo, inclusive a gente, né? O Gabi até falou dessa pergunta que ele fez para ele mesmo, né? 7 anos depois, eu acredito que esse é um processo do próprio evangelho, né? De tempo em tempo a gente começa a pensar, eu várias vezes eu tô ouvindo a mensagem, né? Ou nesse momento que a gente tá aqui, eu começo a pensar, poxa, mas não pode ser verdade isso que Deus fez, né? Porque se a gente for pensar, não cabe na nossa cabeça mesmo, humana, né, ilimitada, né, mesmo que a gente ache que muitas vezes a gente é grande e que a gente sabe alguma coisa, comparado a Deus, a gente é, né, criação dele, então a gente sabe muito menos do que ele, às vezes a gente se esquece disso como criatura, né, e eu acredito que isso não cabe, né, na nossa cabeça, tamanha bondade que o próprio Deus teve com a gente. E isso é muito complexo, porque para a gente, ser humano, já é difícil entender a bondade por si só, porque a gente vive numa realidade, num mundo, né, que de certa forma, se a gente for ver, que um mundo que está debaixo do próprio diabo mesmo, né, que é o rei desse mundo, que é, nem vamos dizer que é rei, né, vamos dizer que é o pai que gerencia isso, né, para deixar menos assustador, né. E se a gente for pensar que a gente vive diante dessa realidade, pensar em bondade, né, em misericórdia e graça é muito confuso e a gente não consegue compreender. E quando a gente olha para aquilo que o próprio Deus fez por nós, né, quando a gente pensa na condição de estar morto, é na condição de não ter direito mais de opinar. Quando a gente vai pensar numa pessoa que morreu, por exemplo, a gente vai lá no velório, a gente lembra, né, de todas as coisas que a pessoa fez e tudo mais, mas a pessoa, ela continua ali. Se eu ficar do lado do caixão falando mal da pessoa, ela não tá vendo, né, ela não tá vendo o que eu tô falando, não tem como se levantar e dizer assim, para, Jéssica, de falar. E ainda bem que isso não acontece, né, porque acontece cada coisa, né, então... né, só para ilustrar de uma forma um pouco mais prática. Então, quando eu penso em morte, é uma condição assim, não tô ali para opinar, não tenho direito de mais nada, não tenho direito nem, inclusive, de ter o ar para continuar vivendo e para respirar, né? Que acredito que é uma condição da gente pensar. Se a gente olhar a nossa condição perante a Deus, Deus nos deu a oportunidade de nos religar, né, como o Gabi trouxe isso, de trazer, estar perto dele. Então, além da condição de morto, além da condição de não estar mais ativo, ele nos dá essa possibilidade de estar perto dele e de estar perto do Pai, e a partir disso, isso só foi possível pelo sacrifício dele. Isso é tão complexo da gente pensar, porque se a gente olha para a nossa natureza e para a nossa tendência pecaminosa, isso não parece justo, né? Não parece justo alguém, o filho do próprio Deus, vir e se sacrificar, entregar a própria vida em sacrifício por alguém como eu, né? Como cada um de vocês, e nos dá a oportunidade de viver eternamente do lado de Deus, de viver junto dele, de ter uma nova oportunidade, de ter uma esperança, de ser, de certa forma, impactado pela graça e pela misericórdia. E quando a gente entende esse plano,
de poder estar perto de Deus e que isso nos torna todos iguais e que ninguém é alguém melhor ou pior, porque o que é mais fácil? A gente achar que pelas obras, né, pelo aquilo que a gente faz, né, até o Elias falou, pelo quanto eu leio a Bíblia, ou pelo quanto eu me dedico, ou quantos cultos eu vou, né, vou lá e passo, né, vou lá e boto meu dedo no ponto ali, né, que nem trabalho, eu vou estar mais perto, vou garantir mais. Se fosse por isso, a gente mudaria a nossa perspectiva de tudo. Só que daí, quando a gente entende o impacto que o próprio Deus teve lá no início, né? Desde a criação do mundo, ele já sabia que a gente ia falhar. Ele já sabia. É tipo, eu imagino que isso já aconteceu com todos vocês aqui, né? Eu acho que o mais, nem sei quem é o mais novo aqui. Eu bem velha, né? Dizendo que não sei quem é o mais novo, né? Normalmente, quando a gente vai conversar, por exemplo, com uma pessoa mais nova, vamos pensar, ou uma criança, tem algumas atitudes que a gente vê o comportamento, por exemplo, tu vê uma criança subindo uma cadeira. Não te dá uma aflição, porque tu sabe que ela vai cair, vai se atirar, vai se machucar? Vamos pensar num exemplo assim, que normalmente eu sempre fico aflita. Porque a gente sabe que a sequência de fatos é essa, porque a tendência da criança é de subir numa cadeira, achar que é o Hulk, que é o Homem-Aranha, sei lá, o que normalmente as crianças pensam que são, e se atiram dali. Se a gente for pensar que o próprio Deus, sabendo a nossa capacidade, né, de se distanciar e de decidir pelo pecado, desde o início, e isso é muito mais louco ainda da gente entender, né, essa cronologia mesmo, né, a forma da perspectiva de Deus é muito difícil da gente compreender, que ele já sabia desde o início. E por isso ele tinha um plano de ação, né, por nos amar. E eu acredito que isso, né, é o que nos apaixona todos os dias pelo Evangelho, é o que nos apaixona e que nos constrange quando a gente quer medir, quando a gente quer avaliar, quando a gente quer julgar, quando a gente quer pesar dentro das nossas balanças. Aí a gente acaba tirando todas as pedras do bolso, né? E pensa, poxa, mas o que me fez, o que ele fez por mim primeiro? Eu tava morto, né? Eu tava morto, eu não tinha direito nem de respirar, não tinha direito de nada. E agora eu tenho a oportunidade de entender a misericórdia e a partir disso ainda poder desfrutar dela, né? Porque eu penso que hoje a gente vive em dias bem difíceis aqui na Terra, né? E na sociedade onde a gente vive, mas a gente tem o prazer por viver em Cristo, da gente desfrutar da misericórdia e da graça, e mesmo os dias sendo tão difíceis e tão horríveis, a gente olha pela perspectiva de Cristo, e isso nos consola, nos anima e nos dá vontade de continuar. Porque isso nos dá esperança, sabe? Agora, há poucos dias, alguém me perguntou, eu acho até que num dos grupos eu falei, né, que alguém me perguntou, mas quando tu olha, assim, as pessoas te trazendo tanta tristeza, né, falando, assim, que tem vontade de terminar com a vida, não te dá um desânimo, assim, não te dá uma vontade de, pior, né? Eu acho que nem sei se vale a pena, porque, né, a gente passa o dia todo ouvindo bastante problema. E aí foi uma das meninas até que começou a ir na igreja, né? Acho até que eu comentei que uma delas estava pensando em fazer psicologia, né? E aí eu falei, sim, eu penso que às vezes, como esse mundo é cruel e como as pessoas passam por coisas muito horríveis e muito tristes, olhando na perspectiva de que meu olhar às vezes parece injusto aquilo que aquela pessoa passou. Mas quando eu entendo a fé que a minha vida está baseada, eu penso, poxa, o maior entendimento que eu posso ter e a esperança de continuar é que isso aqui não é tudo. Existe um depois. E tudo aquilo que essa pessoa e as pessoas que estão na nossa volta, por mais dolorido que elas tenham passado, na perspectiva de Cristo, a dor que ele passou foi muito maior, né? E ele já pagou por tudo isso que, independente, a pessoa já está sofrendo aqui. E eu acredito que isso nos anima, sabe? Que isso me faz pensar, não, realmente, vida sem Cristo dá vontade de não viver, porque não faz sentido mesmo. Não que eu tô, né, dizendo sim ao suicídio ou algo do tipo, muito pelo contrário, né? Até vai ficar gravado isso, depois eu me lasco, né? Mas na perspectiva do entendimento naquilo que eu penso que a gente acredita, realmente, viver nesse mundo, da forma com que as coisas são gerenciadas, né? Pelo próprio diabo e a forma com que as coisas acontecem, os pesos, as medidas, a forma de julgar, de avaliar, sem ter Cristo, né? Sem ter Cristo como aquele que vai intermediar, realmente é uma desgraça. Realmente é uma desgraça, não faz sentido, dá vontade realmente de tocar tudo para cima. Então, eu acredito que isso faz a gente querer continuar, né? E eu acho que isso que é o que brilha nossos olhos também quando a gente conhece a mensagem, né? Quando a gente conhece essa verdade que todos os dias vai sendo revelada pra gente, né? O tempo todo na nossa vida, né? E é uma coisa de tu conhecer e aceitar, né? Para pensar, a gente sempre fala naquele ato das pessoas de ir na frente, aceitar Cristo, mas
isso acontece muito mais no nosso coração do que um ato público, assim, né? Até, né, o batismo é um simbolismo também disso, mas há uma grande distinção entre eu saber o que aconteceu e eu realmente aceitar e viver daquele jeito, sabe? E, 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 e tentar, né, fazer as coisas da maneira correta, né? Então, isso é bacana também. Mas, cara, estamos aqui. E aí, pessoal, o que mais que vocês acham sobre esse assunto? Vocês têm dúvidas? Podem... o grupo também é para dúvida, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas, e não acho que a gente não tem dúvidas, porque a gente tem dúvidas também, tanto quanto qualquer um. E aí a gente tenta sempre ajudar uns aos outros, né? Então, quem tem dúvida também sobre algum assunto que a gente fale aqui, Gabriel, eu não entendi ainda a salvação, o que é? Né? Pergunta, a gente pode ajudar, né? A gente pode argumentar um pouco sobre isso. Eu tô escutando e lavando louça, fazendo comida e cuidando da Lena também junto. Mas eu acho bem interessante, assim, ainda mais depois que eu me batizei. Eu tô igual uma maluca aqui, não tô aqui. Sobre isso, assim, já ouvi falar que depois que a gente conhece a palavra, se batiza, é como se... Assim, tu sabe da verdade mesmo assim, tu sabe que é certo mesmo assim, faz o errado, então é mais errado ainda, né? Do que aquele que não conhece a verdade e faz. E aí, quando eu vejo eu tô fazendo errado, e aí, como é que vai ser a hora que chegar lá? Jesus vai olhar para mim, e aí, falar que a tua te batizou. E aí, de vez em quando, eu me pego, né? Normal, a gente, todo mundo faz, mas tem coisas assim que eu me pego pensando, isso não precisava mais fazer. E eu penso depois como é que vai ser a salvação, né? Se vai ser, se não vai ser a vida eterna. Mas aí eu te faço uma pergunta, Obi. Tu acredita no que Jesus fez? Acredito. Então, tá respondendo a tua pergunta. É porque é difícil da gente entender exatamente o que a gente falou. Tem que fazer igual. Difícil a gente entender, porque é muito fácil. Tipo assim, é um presente, não é tipo uma coisa que eu... Porque se a gente for ver, a gente nunca vai merecer. É isso que é a dificuldade, sabe? Não que eu não tenha uma obrigação moral de fazer o certo, eu tenho. E quanto mais eu conheço a Cristo, mais aquilo que eu acho que é certo e eu que tenho que fazer, e é como uma escadinha, né? Cada vez o cara vai, isso eu faço errado, aí com o tempo tu vai mudando, e aí uma nova coisa errada aparece. Então é como se a gente fosse olhando uma lupinha, assim, cada vez a gente vai, né? Esse deve ser o caminhar que eu vejo, né? Mas o lance de tudo é que foi de graça. Assim, a gente tem que acreditar, aceitar e viver, e tá tudo certo. Assim, isso que é a loucura do evangelho, sabe? E é uma coisa difícil de entender, né? A gente eu tenho um monte de anos na igreja, mas ainda continuo. Às vezes eu acho que eu tenho que fazer para merecer, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho que... Não, mas eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu faço porque eu amo a Cristo, porque eu amo meus irmãos, e eu quero ver meus irmãos bem, eu quero ver, sabe? Por mais que uma coisa seja, às vezes, tão pequena, sabe? Então, tipo... isso é louco. E às vezes parece que é tão fácil a gente se tornar soberbo, né? Aquela falsa humildade, vestida muitas vezes de santidade, né? De coisas que eu faço, de aparência que eu tenho. E é difícil, cara, de fato, a gente entender que o evangelho é um ato de amor de Deus para com a humanidade. Então, no momento que a gente se submete a isso, que a gente reconhece, a gente deixa de ser orgulhoso, né? E entender que ele fez por amor e amor de todos, independente daquilo que eu faça. Mas como tu disse, né? Não vou também remover todas as regras morais aí, né? Não vou deixar de ser uma pessoa boa, não vou deixar de praticar boas obras, né? De ajudar o próximo, de tentar me tornar uma pessoa dentro de casa, dentro da sociedade, em qualquer lugar que eu vá, uma pessoa melhor, um ser humano mais íntegro, mais reto.
É Eu acho que difícil, até cara. Essas partes eu acho que são mais difíceis, assim. Sim. A salvação em si, ela é tranquila. Foi pelo mérito que Jesus fez, né? E depois eu só me submeti a essa vontade. Entende? Eu só Eu acho respondi, que como a gente diz a dentro do nossa arminianismo. missão Bom, é a gente levar isso para outras pessoas. Sabe? E exato. o Mal falou uma coisa, eu acho que foi domingo, que a maior forma de tu pregar para alguém, né, é pelos teus atos, é aquilo que tu faz, né? Foi domingo, ele falou domingo. É tipo uma pessoa, eu não tenho filhos, mas vocês que têm filhos, pode ser que vocês entendam mais do que eu. Mas sempre as pessoas falam que, eu posso dizer pro meu filho aqui, não pega esse controle, porque ele vai fazer mal para ti, por exemplo. Só que se eu pego o controle, o meu ato, o que eu faço, fala mais alto daquilo que eu falo, das palavras que ele recebe, daquilo que ele recebe. Então, por isso que eu vejo assim aqui, talvez o maior ato da gente mostrar Cristo e falar de Cristo e transmitir Cristo seja nossas atitudes. Então, quanto mais próximo eu estou de Cristo, quanto mais eu faço as coisas certas, menos eu peco, mais eu estou parecido com Cristo e mais as pessoas conseguem ver Cristo em mim. Sabe? Então, tipo, é uma coisa assim, e isso também tem um jogo de amor, porque eu quero que as pessoas vejam essa verdade, eu quero que as pessoas sejam libertas por essa verdade, né? Porque a Bíblia fala que a gente conhecendo essa verdade, a gente vai ser liberto, a gente é liberto, conhecereis a verdade e a verdade se libertará, aquele versículo tão clássico, né? Então, eu quero mais que as pessoas sejam libertas e que Cristo possa usar as ferramentas que a gente tem a nossa vida da forma que ele achar melhor, né? Então, tipo, isso é uma coisa bem legal. Então, Eu ia dizer até o que a Bi falou, né? Bi tá por aí ainda. Às vezes a gente tem uma. Não sei se a Érica tá indo aqui. Eu não consigo ver os outros. Uhum. Tá. Há poucos dias a gente estava conversando sobre isso, né, com a Érica, de que às vezes a gente tem uma falsa ideia, eu acredito que é o processo até da própria religiosidade mesmo vai trazendo uma ideia na nossa cabeça de que eu me batizei, o pirlim-pim-pim aconteceu, depois que eu saí da piscina ou do rio, sei lá de onde que a gente, né, se batiza, tudo mudou, minha vida mudou, agora as coisas aconteceram, tudo deu super certo, e se isso saiu da curva, agora eu tive uma oportunidade de fazer uma coisa errada, eu vou lá e faço, eu faço errado mesmo, não penso na certa, o que deu errado, meu Deus, o que tinha naquela piscina, o que tinha naquela água que deu errado? E com certeza a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque claro que é mais fácil a gente sempre colocar a solução em algo, né, em alguma coisa, do que o próprio processo, como a gente está falando aqui, né, da própria transformação que o próprio Cristo faz dentro de nós. Então, não é aquele momento que acontece, até porque a decisão, ela já vem acontecendo antes da pessoa querer se batizar. Esse processo, ele já vem acontecendo desde o momento que a pessoa começa a se aproximar, entender quem é Cristo, e esse é um ato público, né, que faz ficar evidente que a pessoa decidiu por Cristo, né, assim como o casamento, a gente sempre usa essa analogia, né, não é naquele dia do casamento que eu comecei a amar o Maurício, né, então isso já acontecia antes, isso de certa forma deixa público, e o cuidado que a gente precisa ter até, entendendo isso, é de que que eu penso? Que a conta, ela não fecha. Se eu me aproximo de Cristo e eu entendo que a minha vida precisa ter uma base como ele, eu entendo o que ele pensa que é base, o que é certo e o que é errado. O problema é onde eu procuro isso. Às vezes eu procuro isso em qualquer outra coisa que não seja na Bíblia. Às vezes, num vídeo na internet, às vezes no coaching, às vezes em alguém que vem dizer que vai dar tudo certo, né? Que reforçar isso, mas não é na Bíblia, é totalmente em qualquer outro lugar. E aí, se eu for pensar que se a minha vida, eu não sei o que é certo e o que é errado, né? Se eu não sei o que Cristo pensa, é muito mais fácil eu estar muito mais próximo ao que essa galera diz do que o que Cristo, o que a Bíblia nos traz como referência. Então, quando a gente olha para isso e, de certa forma, é como se isso tivesse um peso dos nossos ombros, de que não tem como a gente estar perto de Cristo, entender o que o Cristo nos diz que é para fazer e como viver, e isso nos facilita a vida aqui, nos dificulta em alguns aspectos, mas nos facilita em outros, mas não tem como a conta não fechar, né? Porque eu só estou perto de Cristo, eu não tenho como estar parecido como alguém que vive nesse mundo. E aí a conta não fecha, né? Ou eu vivo debaixo daquilo que Cristo nos diz, ou eu vivo debaixo daquilo que o mundo me diz. E aí, ou é 8 ou é 80, né? Não tem como ser morno mesmo, né? Então, assim, não tem como ser meio
cristão, né? Às vezes a gente quer inserir esse método para dentro da igreja para funcionar e para barganhar com a gente, né? Para a gente se iludir. Ah, eu acho que isso aqui é errado, então, fiz de novo. E às vezes, quando a gente vai olhar mesmo, aquilo não tá tão errado assim, sabe? Às vezes, se a gente for ver, a nossa intenção não tá errada, a nossa motivação tá certa, aquilo ali tem uma base, né? E em Cristo, poxa, e aquilo tá nos atormentando. E eu vejo que às vezes, né? E aí a gente vai citar coisas que há poucos dias a gente conversou. Ah, escutar música do mundo. Ah, várias coisas que às vezes a gente pensa, poxa, eu perdi a salvação por causa disso. É óbvio, né? Que a gente precisa entender que como cristão, e entendendo o que Cristo nos traz como base, né? Como vocês falaram, a gente não pode perder esse caminho. E é óbvio que a gente não pode sair disso. O problema é quando a gente desvia o olhar e a gente começa a se alimentar de outras coisas. Daí a gente se perde, né? Então, para mim, isso é muito claro, que o segredo de tudo é se manter com os olhos fixos em Cristo. Porque aí a gente sempre vai saber aquilo que ele quer e como a gente deve se portar, né? E eu entendo quando vocês falam da questão moral, né? Na conduta, como pessoa, como mulher, vocês como homens, como pessoa, sabe? E eu acredito que isso é a maior forma de evangelizar, né? Até como o Maurício falou no culto. Quando não é, eu não forço para fazer certo, para que eu convença uma pessoa que está do meu lado e pense, mas a Jéssica é uma guria de Deus. Não, a minha vida, ela responde ao que Cristo fez primeiro. E eu acredito que isso começa a ser algo natural. Então, ser bom com, né? Ontem o Igor estava fazendo o podcast, né? E eu vejo isso, assim, até coloquei lá do Igor e da Raquel, né? Porque eles são muito bons. A Raquel sempre, né? Sempre foi uma amigona, assim, e sempre passou muito perrengue comigo. Na época que eu dormia no chão, como o Maurício falou, ela dormia no chão comigo, né? E sempre foram muito bons. Às vezes eu dizia, Raquel, tu não ficou brava com isso? E ela ficava de boa, e eu ficava louca às vezes, né? Porque essa bondade, claro, né? Usando eles como exemplo, né? Ser bom, ter empatia, se colocar no lugar do outro, sabe? Às vezes chega um comentário no nosso ouvido que a gente não sabe se é verdade. Poxa, não passar adiante, não falar uma coisa que a gente não sabe, né? Não fazer mau juízo do outro, sabe? Não gostaria que fizesse isso para mim, eu não vou fazer. Então, essa talvez a gente falando de forma geral, óbvio, né? Que não é total base do evangelho, que daí a gente poderia ficar a noite toda falando, mas eu penso, poxa, esse é o mínimo, eu acredito que alguém que está perto de Cristo deva fazer. E aí, às vezes, a gente começa a ver algumas coisas que começa até a dar confusão dentro da igreja, porque se tu vai ver, eu não tô com base em Cristo. Eu tô vivendo meus relacionamentos com base nesse mundo. Porque esse mundo, na minha empresa, no meu trabalho, as pessoas fazem assim, né? Elas passam uma outra para trás, né? Se elas puderem trapacear, se elas puderem tirar vantagem umas das outras. Só que isso não pode acontecer quando a gente tem Cristo como base, né? Então eu acredito que isso até, Bi, até para te deixar tranquila a respeito disso, de que o que a gente não pode desviar os nossos olhos é de Cristo, né? A gente não pode desviar os nossos olhos de Cristo, porque senão a gente se atrapalha, a gente se perde e daqui a pouco o nosso alvo está sendo qualquer outra coisa aí da rede social e da nossa vida aqui, porque é muito fácil da gente se perder do que Cristo. E aí a gente está com um problema. Aí a gente está com um problema grande, porque aí nos falta até esperança de continuar. Essa de meio cristão aí pegou, né? E aí, o que mais? Cara, deixa eu ver aqui. Maurício acabou de mandar mensagem, Jéssica. Tá trabalhando. Eu falei, não, tá. Deixou tua representante aqui hoje conversando com a gente. E aí, galera, mais alguma coisa que vocês acham mais sobre isso? A gente falou bastante coisa hoje aqui. Queria falar um pouquinho, Gá, posso falar? Então, conclui a nossa ideia, Leandro. Conclui. Não, voltando na pergunta ali, o que Jesus fez na cruz, né? Vocês estavam falando, eu estava refletindo sobre isso aqui. E a gente tem uma dificuldade enorme de entender, né? Para começar a conversa, porque a gente é ser humano, né? Paulo diz que a gente enxerga como se fosse uma imagem turva no espelho, né? E um dia a gente vai saber de fato, entender de fato o que é isso tudo, né? Que a gente vive. E eu penso assim, hoje a gente está aqui conversando sobre graça, né?
todos vocês falaram e usaram essa palavra, né? E a gente está conversando sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, como é que Adão, ou nós, se a gente fosse pessoas que viessem depois de Adão, a gente veio depois de Adão, mas digo assim, se a gente estivesse no jardim lá, como é que a gente ia entender a graça, né? Eu fico pensando, se eu pegasse os meus filhos, eles nasceram, coloco eles numa casa bonita, com tudo que eles têm, falo que eles podem dar nome para tudo que eles querem, eles usufruem de tudo, tá tudo bem, não tem problema, tá tudo maravilha. E eu verso todo fim de tarde para eles, aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pai de vocês, eu criei vocês, mas agora eu vou lá de novo pro meu céu, né? E eu penso assim, como é que eles iam entender, né? E eu vejo isso tudo como o que Jesus fez na cruz. Para mim, Jesus foi a cruz de Cristo. Para mim, o que eu entendo foi o ponto ápice foi o divisor de águas do plano de salvação. Para que hoje a gente pudesse estar aqui hoje conversando sobre graça. Cara, a gente está conversando sobre alguém ter morrido por nós, alguém perfeito, sem pecado, ter morrido por nós para que a gente tivesse vida, né? E a gente agora tem essa chance de voltar lá atrás. E aí a Bíblia fala, né? Por Cristo já estava crucificado. Adão, Deus não... meu Deus, Adão cometeu um grande erro que eu não esperava, sabe? Não foi isso. O ser humano conhecer, estar em um estado de pecado, fazia parte do plano. O ser humano entender o que é estar longe do seu Criador fazia parte do plano. O ser humano entender o que era o salário do pecado fazia parte do plano. O ser humano entender que a vida só viria através de um sacrifício. E, na realidade, na lei, os sacrifícios, eles realmente pagavam os pecados. Mas aí precisava ser feito um novo sacrifício. Tu entende? Nesse processo que era um sacrifício imperfeito. E aí o ser humano entender isso. Depois vir Cristo e a gente entender que o sacrifício dele foi perfeito e que agora a gente, apenas confiando nisso, acreditando nisso, crendo nisso, a gente teria vida, cara, e a gente entendendo que isso era de graça, isso foi de graça e que a gente não merece, e agora a gente está aqui conversando, tem aí 10, 11 pessoas no grupo, conversando sobre isso, entendendo, cara, esse é o plano de salvação, né? Então, graças a Deus por isso, né, que a gente está conversando sobre isso e tendo esse entendimento, né, de que tu falou da porta ali, né, de que a gente está sendo moldado, a gente está sendo conformado com essa imagem, com essa perfeição de Cristo. A gente não é perfeito, mas eu creio que nós somos ainda pecadores, porém, eu acho que a grande diferença é que a gente agora é inconformado com essa realidade do pecado. Por que a gente é inconformado? Porque a gente se conforma, a gente busca se conformar com Cristo, que é perfeito, né? E aí eu trago a diferença entre inconformidade e conformidade, né? Quando a gente se conforma, quando a gente tenta ser parecido com Cristo, a gente começa a se conformar com a nossa situação de pecador, né? Então, a gente é pecador, cara, porque a gente é carne ainda, mas a gente não gosta mais de pecar, né? A gente agora, quando peca, o pecado, ele precisa doer na gente, sabe? O pecado, ele sempre dói, mas agora a gente como cristão, entendendo o sacrifício de Cristo, o pecado, ele vai doer mais, a gente vai, poxa, cara, por causa dessa pessoa que eu sou, é que Cristo morreu, sabe? E aí, isso aí, esse é o resultado da salvação, sabe? A gente entender, a gente ser inconformado com o pecado e a gente entender que alguém que não merecia morreu por nós. E isso é perfeito, né, cara? Falei demais. Mandou bem pra caramba. Agora tu veio, meu querido. Veio bem. É fácil, cara, depois todo mundo fala, né? Só pega os... Não, e é legal, cara, que os pontos vão se ligando, né? Ninguém aqui tá errado nas suas colocações, né? São complementos um do outro daquilo que a gente vai lembrando a respeito da nossa vida mesmo, de tudo aquilo que a gente aprendeu, né?
Eu acho que eu costumo sempre dizer que nós somos resultados de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós escutamos. Então, nós somos o resultado de tudo isso, sabe? Então, é bacana. Isso é a multiforme graça de Deus, né? Respondida lá por Paulo. Então, eu acho muito interessante isso. Cada um vai complementando o outro. Bacana. Isso aí, meu povo. Acho que deu nosso horário. A gente tenta sempre fazer em torno de 1 hora, né? O nosso grupo aqui. Então, obrigado por todo mundo ter participado. Espero que vocês tenham também apreciado um pouco e entendido um pouco, né? Disso tudo. E nos vemos na próxima quarta-feira. Tá Valeu, bom. gente. Com Deus aí. Um abração para todo mundo. Boa noite. Tchau. Abração. Boa noite. Feito. Boa noite. Boa noite.